Que honra minha poder estar aqui com vocês nessa noite. Finalmente, na verdade, né, conhecer essa casa tão abençoada que eu tenho acompanhado somente pelas redes sociais e ouvido histórias, escutado histórias de vocês. Que bom que deu certo. Amanhã a gente está indo lá para o Cenáculo e aí o pastor Cezinha me ligou falando que daria certo da gente vir aqui também, conhecer. Eu queria vir para receber, né? Estar na mesa com vocês, mas que alegria a minha e a da Jéssica poder estar aqui com vocês. Eu não sei se você já fez isso, mas se você puder, dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala para essa pessoa assim, que bom que você está aqui hoje à noite. Que bom que você veio. Esse culto não seria a mesma coisa se você não estivesse aqui junto com a gente, não é? Glória a Deus pela sua vida. Amém. Aleluia. Como o pastor Lipe falou, eu e Jéssica, nós estamos lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu não sei se alguma vez você já foi até o Rio ou se já foi até Petrópolis. Nós somos natural do Paraná, o norte do Paraná, uma cidadezinha pequena chamada Mandaguari. Nós somos de lá, mas há alguns anos já o Senhor nos mandou para lá. Primeiro eu com a minha família, depois eu e Jéssica casamos e então plantamos uma igreja lá. Estamos lá desde então. O pessoal da nossa igreja não sabe falar o nome da igreja até hoje, né? The Mountain, né? É por isso que a gente fala Igreja da Montanha, é mais fácil também. Se você puder, abre sua Bíblia comigo. Eu quero ler alguns textos com você, e a minha oração é para que eles façam, que o Espírito Santo traga sobre você uma revelação simples e profunda nessa noite, através desses textos. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Versículo 9, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 em diante. A palavra fala para nós o seguinte: havendo então Elias e Eliseu passado pelo rio, Elias disse a Eliseu: me peça aquilo que você quer e que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu a Elias: eu peço a você que me dê por herança uma porção dobrada do seu espírito. Tornou Elias a ele dizendo: dura coisa você me pediu. Todavia, se você me vir quando eu for tomado de ti, assim fará a você. Porém, se não me enxergares, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu em um redemoinho que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu a partir daquele momento. Tomou as suas vestes, a rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias deixara cair e, voltando-se, colocou à beira do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ali as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e ele passou em seco. Até aqui eu quero ler com você. Se você puder, abra comigo também no texto de João. João capítulo 11. Foi esse texto que eu passei por irmão da mídia? Foi esse mesmo, né? Glória a Deus. Amém. João capítulo 11, versículo 39. Em diante a palavra fala assim: então o Senhor ordenou a eles: tirem a pedra. E disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, porque já fazem 4 dias. E respondeu Jesus: não disse eu que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por conta da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, ele clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, dizendo: desatem-o e o deixem ir. E um último texto que eu quero ler com você nesse momento, está lá em 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel,
capítulo 23, versículo 20. Versículo 20 em diante. A palavra fala para nós o seguinte: também entre eles havia Benaia, filho de Joiada. Ele era um homem valente de Cabzeel e grande em obras. Ele feriu a 2 heróis de Moabe. Desceu a uma cova e nela matou um leão num tempo de neve. Matou também um egípcio, um homem de grande estatura, e o egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que então teve o nome entre os 3 primeiros valentes. Era mais nobre do que os outros 30, porém aos 3 primeiros ele não chegou, e Davi o colocou sobre a sua guarda. Até aqui eu quero ler com você. Eu sei que pode parecer não fazer muito sentido alguns desses textos, mas se você puder, se você tiver essa liberdade, segura a mão da pessoa que está do seu lado. Se você puder, ora comigo nesse momento e ora por essa pessoa que está do seu lado também. Jesus fala para nós a parábola do solo, o bom semeador, a boa semente, mas diferentes tipos de solo. Ele diz que há um solo que a semente cai, os pássaros vêm e comem. Ele diz na explicação: esses são aqueles que ouvem, mas não conseguem entender. Será que você pode orar por isso agora, nesse momento? Ora por você, fala: Deus, eu oro por revelação sobre mim, há uma palavra do Senhor sobre mim nessa noite, e eu preciso entender. Oro por essa pessoa também do seu lado, não somente uma informação, mas algo prático sobre nós, algo que te vai fazer sair daqui com um passo prático, uma estratégia diferente, um sopro do Espírito Santo, um renovo para continuar caminhando. Ore por isso nesse momento. Pai, obrigado pela tua presença nessa noite entre nós. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu agir entre nós. A minha oração é para que o Senhor intensifique aquilo que o Senhor está fazendo aqui. Tome toda a liberdade, tome toda a glória desse lugar, Espírito Santo. Nos leva a Cristo nessa noite. É o que nós pedimos. Aumenta a manifestação da tua presença entre nós. Pai, obrigado porque a tua palavra sempre é boa. Em todo tempo, Deus, ela sempre é eficaz para as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem bons tesouros para nós aqui. Em todo tempo, Pai, nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra que chegou até nós. Deus, eu sei que há algo do seu coração para nós nessa noite. Eu oro, Deus, por revelação do céu sobre nós. Oh Deus, nos dá entendimento, nos dá revelação. Nós não queremos sair daqui, Senhor, do mesmo jeito que nós chegamos. Nós queremos sair daqui mais parecidos com Jesus. Renova a nossa mente, transforma o nosso coração para a sua glória. É o que nós pedimos, Pai. Abre os nossos olhos para conseguir enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo nessa noite ainda, Pai. Obrigado, Deus, por milagres rompendo entre nós aqui nessa noite, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha agir no nosso meio de forma soberana. Toque pessoas da forma como o Senhor quiser e no momento em que o Senhor quiser. Que venha o seu reino sobre nós, Pai, e seja feito na terra como é no céu nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero encorajar o teu coração talvez provocar o teu coração seria a palavra certa, com uma palavra simples. Eu entendo que eu não tenho uma função nessa noite, por meio do Espírito Santo, de trazer algo muito diferente para você nesse lugar. Eu sinto o encorajamento do Espírito Santo, de provocar o seu coração, talvez para algo que você já ouviu tantas vezes, ou talvez para algo que o Senhor esteja falando especificamente com você nessa estação. Mas eu quero talvez concordar com aquilo que o Senhor já está fazendo sobre a sua vida nessa estação, não é? Glória a Deus por isso, glória a Deus pela vida dos seus pastores, dos seus líderes que têm semeado sobre você. Eu tenho certeza que nós estamos aqui, eu e Jéssica, para contribuir com aquilo que o Senhor já está fazendo. Eu digo provocar o seu coração, porque eu tenho viajado muito por aí, já há alguns anos, feito amigos do reino. Eu creio que o reino de Deus é um reino de amigos. Eu tenho percebido quantas coisas extraordinárias têm acontecido nessa geração, nos últimos anos, nos últimos tempos. Eu não sei qual é a tua proximidade com testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo ao redor do mundo nessa estação. Eu dou glória a Deus porque há muitos anos meu pai me ensinou a fazer uma oração, dizendo para mim assim: ore por amigos do reino de Deus, mas ore por amigos também, que o estilo de vida deles vai provocar a sua vida de alguma forma, vai te fazer sentir vergonha em certos momentos, mas vai provocar você de alguma forma. Eu tenho visto isso se cumprindo sobre nós nesses últimos anos. Estar aqui com vocês é resposta dessa oração também, pastor, pastora, que honra a minha, não é?
ter amigos que são resposta dessa oração, mas nos últimos anos eu tenho visto tantas coisas extraordinárias acontecendo ao redor do mundo nessa geração. Eu tenho dito para o nosso povo lá em Petrópolis e em tantos lugares que eu vou, dizendo o seguinte, que a melhor fase para se levantar como cristãos, como discípulos de Jesus, é agora. Eu não sei se você sabe disso ou não, ou se você tem percebido isso ou não, mas eu creio que nós estamos vivendo em uma estação de um romper de Deus tão simples, mas tão extraordinário, acontecendo de forma global. Eu não sei se você sabe, por exemplo, talvez nos anos 60, 1960, a maior igreja do mundo foi a igreja da Coreia, não é? Paul Yang-cho, David Yang-cho. Eles chegaram à marca da primeira igreja a ter 500 mil membros. Um grande romper na história, nós estamos vendo algo extraordinário, um grande movimento de oração nascendo na igreja da Coreia, 60 anos, uma sala de oração que funciona há 60 anos, há mais de 60 anos, 24 horas por dia, sem parar, tantos testemunhos daquela sala. Eu tive alguns amigos que foram para lá, e eles diziam, alguns anos atrás, eles diziam que o maior turno era o turno das 3 às 6 da manhã, 30 mil pessoas se reunindo dentro de uma sala de oração, para orar e clamar ao Senhor por romperes, por multiplicação, por avivamento. Muitas pessoas foram para lá pelas células, pelo mover das células. O Paul Yang-cho sempre falou que o segredo deles era a sala de oração que eles tinham, a vida de oração. Eles têm uma montanha lá de oração, eu não sei se você já ouviu falar dela, mas as pessoas, eu não sei como ao certo, há um livro que conta esse testemunho mais certinho, mas eles conseguiram comprar uma montanha. Eles têm uma montanha e nessa montanha eles têm algumas cavernas ali, onde as pessoas podem ir para lá, elas ficam em oração, em jejum, mas é engraçado, quando você chega na entrada da montanha, tem uma placa na entrada e está escrito assim: é proibido ficar aqui orando e jejuando por mais de 40 dias, porque as pessoas estavam indo para lá e elas não queriam voltar, elas subiam aquela montanha, tinham um encontro com a glória de Deus lá em cima, assim como tantas pessoas na Bíblia, mas então elas talvez não queriam responder ao chamado do Senhor, quem há de ir por nós agora, depois de um encontro com a glória. Então eles precisam colocar esse aviso no pé da montanha, falou, você pode ficar no máximo 40 dias aqui, depois você volta para os seus e abençoa as pessoas à sua volta. Nos anos 60 então, a igreja da Coreia é a primeira igreja do mundo a atingir a marca de 500 mil membros. Hoje, talvez a maior igreja do mundo que a gente tenha conhecimento, talvez esteja na China, num lugar de um evangelho perseguido. Hoje, se eu não me engano, a maior igreja do mundo tem em torno de 5 milhões de membros. Olha só, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, nós chegamos à primeira igreja com 500 mil membros, num espaço, num local apenas. De repente, então, anos se passam, nós estamos vendo avivamentos nas nações acontecendo por todos os lados, e agora uma das maiores igrejas do mundo, talvez uma igreja na África já tenha passado ela há algum tempo, mas uma das maiores igrejas do mundo que nós temos é uma igreja de 5 milhões de membros. Há uma promessa sobre essa geração, sobre uma grande colheita, Nós estamos vivendo como rede um ano de frutificação do Senhor sobre nós, e eu creio, e isso florescendo para nós em tantas formas também, mas há coisas extraordinárias acontecendo no mundo todo. Eu tenho alguns amigos no Oriente Médio, e eles mandam testemunhos para nós, e talvez nunca se ouviu falar de tanta ressurreição de mortos acontecendo nesses últimos talvez 7 anos, como nós já vimos na história, ou talvez em tantos romperes, mas é uma estação extraordinária para se viver como cristão. Tantas igrejas sendo plantadas. A Jocum, alguns tempos atrás, liberou uma certa pesquisa deles, dizendo que hoje nós somos a primeira geração do mundo que pode viver sabendo que o evangelho está sendo pregado em todas as nações do mundo. Olha só, não existem mais países cujo o evangelho ainda não foi pregado. Alguns países nós temos ali talvez 2 pessoas que escutaram o evangelho, uma pessoa que escutou o evangelho, mas por essa pesquisa da Jocum eles estão dizendo assim: hoje nós podemos dizer que nós temos pessoas pregando sobre Jesus em todos os países do mundo, pela primeira vez na história, ou pelo menos que nós temos registro disso acontecendo, É um tempo maravilhoso para ser discípulo de Jesus, Dá um sorriso mais uma vez para quem está do seu lado, fala para essa pessoa, que bom que você veio hoje. Obviamente eu sei que é um tempo onde a perseguição também aumenta contra a igreja de Cristo, A perseguição continua ganhando uma forma cada vez mais intensa contra a igreja, mas
Há uma promessa de Deus para nós dizendo que independente, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, não é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu creio que é um chamado de Cristo para uma vida extraordinária para toda a sua igreja. Não somente para algumas pessoas, não somente para algumas igrejas locais, mas a Bíblia diz para nós, João 14:12, diz o seguinte: aquele que crer em mim fará as mesmas obras e obras ainda maiores. Eu vim aqui nessa noite talvez para provocar o seu coração para algo mais profundo no Senhor, algo que o Senhor já esteja falando com você, chamando a você, uma estação de um passo de fé, talvez mais profundo, ou talvez de enxergar em Deus algo extraordinário acontecendo. Mas eu entendo, e é aí que eu quero ficar nessa noite com você, que muito do romper que nós estamos experimentando na nossa vida, muito dos romperes extraordinários que eu e você vamos ver na nossa vida nessa estação, ele é fruto daquilo que eu e você conseguimos enxergar em Deus nessa estação ou para uma próxima estação. Há uma guerra espiritual sendo travada o tempo todo pelo nosso foco, por aquilo que eu e você conseguimos ver ou por aquilo que eu e você conseguimos enxergar. O texto, Mateus 6, a Bíblia diz para nós, Jesus diz para nós o seguinte: se os seus olhos forem bons, então todo o teu corpo terá luz, mas se a luz que há em ti são trevas, não? Quão densas trevas serão. Há uma tradução desse texto que diz para nós assim: se os seus olhos estiverem focados em uma boa coisa, ou em uma única coisa, então todo o teu corpo terá luz, mas se eles estiverem divididos com muitas coisas, preocupados com muitas coisas, então a luz que há em ti são trevas. Eu creio que há uma guerra acontecendo constantemente, para uma pergunta que Deus fez, para uma resposta a uma pergunta que Deus fez na Bíblia há gerações, e há tantas gerações o Senhor continua repetindo essa mesma pergunta, que seria o seguinte: o que é que nós estamos vendo nessa estação? O que é que você vê nessa estação? Olhando para a sua vida nesse tempo, o que é que você vê? O que é que eu e você conseguimos enxergar olhando para o mundo na situação em que nós estamos vivendo agora, não é? Talvez, se você é uma pessoa da escatologia, você está aí pregando, dizendo para todo mundo, falou, nós estamos mais do que nunca próximos da volta de Jesus, sinais se confirmando e tudo, e glória a Deus por isso. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai pastor lá no norte do Paraná, eu me lembro que às vezes eu ficava sozinho em casa, algumas viagens que meu pai e minha mãe faziam e tudo, e nas viagens que eles faziam eu ficava sozinho, eu aproveitava para aprontar, fazia muita coisa errada, mas havia um temor no meu coração sobre o Apocalipse naquela época, né? Filho de crente é assim, a gente tem certos medos, a gente apronta, mas sabe que falou, não podemos desviar muito também, né? Que a gente sabe que é verdade, né? Se você tem filhos, glória a Deus, por isso são promessas do Senhor, saiba que eles têm um alvo nas costas, né? Eles podem colocar um pezinho para fora, mas em algum momento o Senhor atinge eles, de uma certa forma, né? E eles voltam ao caminho. Mas eu me lembro que havia um temor no meu coração sobre o Apocalipse, ele ficava mais intenso nessas viagens dos meus pais, eu ficava sozinho, né? Eu me lembro que às vezes passava a noite inteira aprontando um monte de coisa, de repente pela manhã, o desespero do meu coração era pensar assim, será que Jesus voltou? E eu fiquei, né? Será que já aconteceu alguma coisa, eu não estou sabendo? E eu me lembro que eu ia para a janela da frente de casa, eu abria a cortina e eu ficava procurando os meus vizinhos, porque os vizinhos eram da igreja. E aí eu ficava pensando assim, se eles estão aqui, então Jesus não voltou, a não ser que a gente tenha ficado junto, né? Por alguma razão, né? Havia um desespero no meu coração em relação ao Apocalipse, ao final de todas as coisas. Hoje há uma esperança no meu coração em relação à volta de Cristo, né? A igreja, nós temos expectativa, né? As pessoas falam muito para nós, falam, as coisas vão piorar, vão piorar, vão piorar, mas a certeza da igreja é que no final Cristo vence e nós vencemos com Ele todas as coisas, né? As coisas podem piorar, mas não tem como dar errado para nós, essa é a nossa verdade, né? No máximo, de tudo que pode dar errado para mim e para você, a única coisa é que nós vamos ver Jesus mais cedo, né? Mas é o máximo que pode dar errado com a gente nessa vida. Nós cremos num Salvador que nos leva a uma vida eterna ao seu lado, né? Glória a Deus por isso. Mas eu não sei como é que você tem visto o mundo, como é que você tem enxergado as coisas ao seu redor. Talvez você esteja numa estação maravilhosa, pastos verdejantes, águas tranquilas. Eu não sei o que é que você tem visto nessa estação. Talvez você esteja na pior fase da sua vida, uma estação de um vale de sombra e de morte, não é? A pergunta então é, o que é que nós estamos vendo nessas estações? Constantemente o Senhor repete essa pergunta na Bíblia a tantas pessoas, perguntando a elas o seguinte, o que é que você vê?
O que é que você consegue enxergar nessa estação? Eu li com você alguns textos, não é? 3 histórias diferentes que eu acredito que chamam a nossa atenção para esse lugar. A primeira que nós lemos é a história de Elias e Eliseu, mas eu já vou voltar nela. Eu quero só citar a história de Lázaro primeiro, não é? Lázaro, um homem morreu, amigo de Jesus. Jesus demora alguns dias para ir para lá, encontra Marta primeiro. Marta faz algumas perguntas para Jesus, ela consegue uma resposta até teológica, né? Uma explicação teológica de Jesus, mas é engraçado porque na conversa Jesus fala assim, falou, não, aquele que crê em mim não morrerá. Marta responde basicamente para Jesus assim, eu creio que debaixo de uma palavra sua, ele vai voltar à vida, não é? Depois você conhece a história, Jesus encontra Maria, eles choram, um menor versículo da Bíblia, não é? E Jesus chorou, não é? Isso é fácil para decorar na época de escola dominical, não é? E Jesus chorou, mas há um romper ali sobre o coração de Jesus. É engraçado, não é o meu foco nessa noite, mas Marta consegue uma explicação teológica, enquanto Maria consegue um mover do coração de Cristo, né? A Bíblia está dizendo que Marta houve uma explicação, uma palavra. Quando Maria encontra Jesus, Jesus está chorando com ela, não é? Há alguma coisa acontecendo ali. Não é o meu foco nessa noite, mas você conhece a história. Eu quero ir para esse lugar. Se não, fala assim para quem está do seu lado, leia a sua Bíblia, porque é muito importante, tá bom? Agora que eu vi meu amigo pastor Júnior aqui, né? Que bênção ver você, sua família. Glória a Deus por reencontrar vocês, né? Que bênção, amém. Jesus chega na beira do túmulo, ele manda remover a pedra. Há uma pessoa que se opõe àquela palavra, não é? E pela história eu e você sabemos ali, foi Marta quem disse assim, Jesus, já faz 4 dias que Lázaro morreu, se tirar a pedra agora, nós vamos ter muito problema, não é? O que é que aconteceu com a pessoa que está dizendo assim, eu creio que debaixo de uma palavra sua, esse homem vai voltar à vida, não é? Onde é que está a visão daquela mulher? Onde é que está a percepção? O que é que ela está enxergando naquela situação, não é? É fácil muitas vezes perceber como ao longo das situações da vida, eu e você podemos ficar limitados de enxergar um grande romper de Deus por conta de uma resposta errada a essa pergunta. O que é que nós estamos vendo nessa situação? Marta conseguia olhar somente os problemas naquela situação. Ela via um morto dentro de um túmulo há 4 dias. Ela via que se a pedra fosse aberta, as pessoas iam reclamar do cheiro, não é? Jesus, ele está focando naquilo que o Pai pode fazer, mas há uma pergunta então, que talvez a resposta pode nos conduzir para um lugar de um grande romper da parte de Deus, ou pode nos manter presos em um lugar de um grande problema. Eu creio que há tantas coisas que o Senhor já está fazendo por nós, mas a pergunta é essa, nós estamos enxergando aquilo que Deus está fazendo? Efésios 1:3, um dos textos que eu mais cito na nossa igreja lá em Petrópolis é o seguinte, todas as bênçãos nas regiões celestiais já são nossas em Cristo Jesus. A pergunta, nós estamos enxergando elas de alguma forma, não é? Talvez Marta não conseguia enxergar aquilo que o Senhor estava fazendo naquela estação. Jesus, em um determinado momento, ele diz uma verdade poderosa para todos nós, onde ele diz o seguinte, um filho só consegue fazer aquilo que ele vê o seu pai fazendo de alguma forma, não é? Eu quero encorajar você a ir para um lugar nessa estação que tem a ver com aquilo que nós estamos enxergando no Senhor. Aquilo que eu e você conseguimos perceber em Deus, que nos leva a se movimentar de alguma forma. Um texto, Davi escreve um salmo dizendo para nós, algo profético, dizendo assim, o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, não é? Eu não sei se você entende o contexto desse texto de alguma forma, mas na época de Davi, quando reis costumavam a lutar guerras, o que acontecia era o seguinte, o exército que ganhava as suas batalhas, eles espalhavam mesas pelo campo de batalha, e em cima daquelas mesas eles dividiam despojos de guerra ali, não é? O costume então normal é o seguinte, lute uma guerra, ganhe uma guerra e espalhe mesas pelo campo de batalha para dividir despojos. Davi está dizendo assim, o Senhor me preparou uma mesa ainda na presença dos meus inimigos, ainda que não houvesse batalha, ainda que nós ainda não estivéssemos em guerra de alguma forma, o Senhor está colocando mesas no campo, dizendo o seguinte, a vitória já está garantida, o lugar para repartir despojos já está aqui. Será que nós conseguimos ver, não é? Há uma tentação do diabo contra a igreja, que é focar, o foco, a nossa visão,
aquilo que nós conseguimos perceber, aquilo que nós estamos enxergando. Na história do endemoniado de Gadara, Jesus expulsa uma legião de demônios de um menino. Talvez um dos maiores problemas daquela região é aquele menino. A Bíblia fala, todo mundo tem medo dele naquela região. Imagine só, você está andando numa rua aqui em Joinville, um beco escuro, e aí de repente você vira numa rua sem saída, você encontra um cara acorrentado, o cara estoura a corrente, pega uma pedra, bate na cabeça, dá um grito e sai correndo atrás de você. O que você faz numa situação dessa, não? Esse é o endemoniado de Gadara, é isso que a Bíblia está dizendo. Ele estourava as correntes, se feria com pedras e uivava pelos sepulcros. As pessoas têm medo daquele menino, é um dos problemas da terra de Gadara. Jesus chega em Gadara, Jesus resolve o problema da terra de Gadara, mas a palavra fala para nós que o povo consegue enxergar apenas aquilo que deu errado, não é? Os porcos que morreram naquela situação, não é? A pergunta então é, o que é que nós estamos vendo em estações, dentro daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, não é? O que é que eu e você conseguimos enxergar? Eu acho que o diabo ele não é criativo de forma alguma, ele não muda as suas estratégias, ele muda constantemente a forma de nos atacar, mas a estratégia ainda é a mesma. Eu creio que uma das estratégias do diabo para mim e para você preste atenção naquilo que deu errado na sua vida nessa estação, ou preste atenção naquilo que não aconteceu com você nessa estação, ou pior, preste atenção naquilo que pode dar errado se você der esse passo, não é? Há tempos, há gerações que o diabo continua tentando nos impedir de ver grandes moveres da parte de Deus, falando para nós o seguinte, mas olha só o que é que está dando errado na sua vida, olha só, você decidiu dar esse passo, olha só, você decidiu ir por esse caminho, mas olha o que está dando errado na sua vida. Talvez você teve uma experiência de conversão e você começou a perceber que você começou a ter muitos problemas depois de se converter, não é? Eu digo para algumas pessoas lá na nossa igreja, eles falam isso para mim, eu falo para eles o seguinte, não é que você está tendo mais problemas agora, é que os seus olhos foram abertos e agora você consegue ver, né? A confusão que você estava inserido, mas que agora você percebe, não é? Mas há uma estratégia então do diabo, nos chamando a atenção para aquilo que é contrário que o Senhor quer nos mostrar. Enquanto o Senhor quer nos mostrar mesas no campo de batalha, o diabo muitas vezes quer nos mostrar os Golias que estão no campo de batalha, chamando a nossa atenção para a coisa errada, não é? E aí então, nós temos a história de Elias e Eliseu, um homem que recebe uma porção dobrada de um grande profeta, um grande romper de Deus acontecendo na geração de Elias. Israel está afundado em corrupção, há tanta coisa errada acontecendo naquela estação. Então, no meio daquilo, Deus levanta um profeta para trazer fogo sobre aquela nação novamente, para que o coração das pessoas se converta a um grande romper de Deus através na vida de Elias. Mas a verdade é que todos nós somos limitados, né? Em algum momento nós vamos ter que deixar um legado para uma próxima geração. Dá um sorriso bem grande para essa pessoa do seu lado para eu tomar uma água e fala assim, nós não vamos viver para sempre. Amém. Tem que falar sorrindo essas coisas, né? Porque senão vai que, né? Vai que acontece alguma coisa, depois você fala assim, rapaz, profetizei. Brincadeira. Mas a verdade é que nós não vamos viver para sempre. Não importa quão grande seja o nosso chamado, quão grande seja aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida e através da nossa vida, chegará o dia em que todos nós, um dia glorioso, né? Todos nós contemplaremos o nosso Senhor face a face. A história de Moisés lembra para nós que não importa o quão grande o nosso chamado seja, a Bíblia fala que Moisés recebe um chamado grandioso. Ele está lá no deserto, tem um encontro com a sarça ardente, o Senhor fala assim, volta para a sua terra, você tem que libertar um povo. E aí no caminho para cumprir com o chamado, a palavra diz assim, que o Senhor tentou matar Moisés, né? Engraçado, porque Deus deu um chamado a Moisés, dizendo assim, é isso que você tem que fazer. Enquanto Moisés está indo fazer, Deus está tentando matar ele, é o que a Bíblia está dizendo, né? Mas a palavra fala assim para nós, que Deus iria matar Moisés aquele dia, porque o filho dele não havia sido circuncidado. A marca de Deus com o seu povo, a aliança de Deus com o seu povo naquela geração, a circuncisão, carrega essa marca. Eu creio que o que o Senhor está dizendo naquele momento para Moisés é o seguinte, não importa o quão grande seja o seu chamado, se você não está disposto a passar para uma próxima geração, a passar um legado para frente, eu posso derrubar você aqui e levantar outro para cumprir com o seu chamado no seu lugar, não é? Eu quero encorajar você a entender isso, assim como Elias, assim como Moisés, assim como tantas pessoas que viveram coisas extraordinárias antes de nós. Chegará o momento em que nós deveremos nos encontrar com o Senhor e deixar um legado para trás. Nesse momento, a palavra fala que Eliseu,
Elias, na verdade, numa depressão, sobe uma montanha, dizendo para Deus, falou: Deus, eu quero morrer. Um homem que viu tantos milagres, né? Mostrando, Hebreus vai dizer para nós assim: Elias era um homem sujeito às mesmas coisas que todos nós, não? Mas foi fervoroso em oração e por isso viu aquilo que viu. Esses tempos atrás eu fui procurar o significado dessa palavra fervoroso, porque por muito tempo eu achava que fervoroso era só aqueles que oravam mais alto na sala, né? Ou mais bonito, e tem a ver com isso também, mas uma tradução dessa palavra significa assim, perseverante. Então a Bíblia está dizendo assim: Elias era um homem sujeito às mesmas coisas que todos nós, mas foi perseverante em oração, né? Orou para que não chovesse, não choveu. Orou para que chovesse e choveu. Viu tantas coisas extraordinárias, viu tantos milagres, mas no final da sua vida está em depressão. Sobe uma montanha para ter um encontro com Deus, entra dentro de uma caverna, Deus chama ele para fora daquela caverna e pergunta para ele assim: o que é que você está fazendo aqui? E aí então há um chamado de Deus sobre Elias, falando: beleza, você quer ir embora, vamos fazer da forma correta, não é? Vai, unge Hazael, profeta, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, no seu lugar, não é? Veja só, eu amo o mover sobrenatural. Essa é uma das coisas que a gente tem visto com tanta frequência na nossa vida, no nosso ministério, na vida de alguns amigos. Mas a história de Elias também está dizendo para nós o seguinte: não importa quão grandes milagres nós vimos ao longo da nossa vida, se nós queremos terminar bem, nós devemos terminar fazendo discípulos, não é? Deixando um legado. O que o Senhor está dizendo para Elias é basicamente isso: Elias, você viu tantos milagres, mas você quer terminar bem, faça discípulos. Unge Jeú, rei de Israel, Hazael, rei da Síria, e Eliseu, profeta, no seu lugar, não é? Você conhece a história, se não, leia sua Bíblia, é importante. Mas aí a gente chega nesse momento, onde Eliseu sabe o que é que vai acontecer. A Bíblia fala, ele também é profeta, ele está sendo treinado já há algum tempo, mas ele sabe o que é que vai acontecer naquela situação. E de repente ele talvez tenha essa percepção, entendendo o seguinte: eu preciso de um mover de Deus tão intenso acontecendo em mim e através de mim, como foi na vida de Elias. Elias pergunta para ele, falou: o que é que você quer que eu te faça? Antes que eu seja tomado de ti. Eliseu responde: eu quero a porção dobrada daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, não é? A palavra diz para nós que Elias olha para ele e fala assim: uma coisa difícil você pediu, não é? É verdade, porque quem pode dar o dobro daquilo que a gente não tem, não é? A verdade sobre a unção é que nós passamos aquilo que nós temos. O dobro compete ao Senhor de alguma forma. Se o Senhor quiser dobrar aquilo que é sobre a nossa vida, Ele fará. Mas Elias está dizendo assim: você me pediu um negócio difícil, porque o que eu posso te dar é o que eu tenho. Mas se você quer o dobro, isso depende do Senhor de alguma forma, não é? Mas aí então há uma parte que ele fala assim: porém, se você enxergar aquilo que vai acontecer nesse momento, será feito da forma como você está pedindo. É engraçado porque Eliseu não é cego, ele não tem problema de vista, pelo que os textos mostram para nós. Alguns personagens na Bíblia que a gente entende e reconhece pelos textos ou pelas traduções, que talvez eles tiveram problemas na vista, mas Eliseu não é uma dessas pessoas. Elias não está chamando a atenção dele falando assim: se você conseguir enxergar, porque, sei lá, ele tinha miopia, né? Ou porque ele era estrábico de alguma forma, ou porque ele era cego de um olho. Não é isso. A palavra está dizendo assim, Eliseu está sendo chamado a atenção de alguma coisa a mais naquele momento. Então o Senhor está dizendo para ele assim: se você conseguir enxergar aquilo que vai acontecer nesse momento, será feito da forma como você está pedindo. Mais uma vez eu pergunto a você o seguinte: o que é que você está vendo nessa estação? O que é que eu e você estamos enxergando? Como é que os nossos olhos estão vendo ou enxergando aquilo que o Senhor está fazendo nessa estação? E a última história ali seria a história de Benaia, não é? Benaia é um dos valentes de Davi, entre os 30 maiores guerreiros de Davi, um exército extraordinário, poderoso, viu coisas tão extraordinárias, mas eu chamo a sua atenção somente para aquela parte que diz assim: Benaia, num tempo de neve, desce ou entra em uma cova e mata um leão. Não é aí que eu vou chamar um pouco mais a tua atenção. A palavra fala para nós que os guerreiros de Davi, eles fluíram em uma unção que o Senhor deu sobre a vida de Davi. Um dos professores que eu tive, ele dizia que há uma unção, muitas vezes que é específica sobre nós, mas há uma unção que é uma unção de conjunto, não é? Porque o Senhor derrama sobre talvez um líder ou sobre uma pessoa, então
todos começam a fluir naquela mesma coisa, né? A palavra diz que há uma unção sobre a vida de Davi e todos os seus guerreiros começam a fluir em coisas extraordinárias no campo de batalha, nas suas vidas. Eu creio que há uma unção de Deus específica sobre essa casa e eu creio que todos vocês fluem nessa mesma unção de alguma forma para algo extraordinário, algo do Espírito Santo sobre a sua vida. Talvez você ainda não está enxergando, mas há uma unção de Deus sobre você, há uma unção sobre a vida dos seus pastores, sobre os seus líderes, e eu creio que então você vai fluir em coisas tão extraordinárias também, não é? Por mais que você não tenha sido o primeiro a receber essa unção, há uma unção de conjunto, muitas vezes que flui no nosso meio. Jesus e os discípulos, eles experimentam isso tantas vezes, em tantos momentos, mas a palavra vai dizer para nós que a história de Benaia começa basicamente com Davi sendo ungido como rei, não é? Uma história engraçada, a unção de Deus vem sobre ele, o favor de Deus vem sobre ele de alguma forma, falou, você vai ser rei. Tudo muda, mas nada muda também, não é? Eu converso com algumas pessoas que elas têm uma experiência com o Espírito Santo, com o poder de Deus de alguma forma, e elas falam assim, a partir de hoje tudo vai ser diferente. Isso é uma verdade, mas às vezes a frustração é perceber que agora é tudo diferente nos mesmos lugares, né? Fazendo as mesmas coisas, voltando para o mesmo trabalho, voltando para a mesma escola, voltando para a mesma faculdade, mas agora de uma forma diferente, não é? Davi foi ungido como rei sobre todo Israel, mas ele assume o trono somente com seus 30 anos, 30 e poucos anos de idade, não é? Ele foi ungido entre os seus 14 e 13 anos de idade, né? São alguns anos de processo, né? São quase 15 anos de processo de Deus sobre ele ali, alguma coisa sendo trabalhada, mas há uma unção de Deus sobre ele. A pergunta é, será que ele consegue enxergar aquilo que havia nesses 14, 15 anos de processo? Será que ele percebe que há algo que Deus está fazendo sobre ele, né? Que o prepara para aquele lugar de alguma forma? De repente, então, favor de Deus começa a chegar. Se há unção sobre nós, o favor rompe em determinados momentos, não é? Enquanto Davi servia seu pai e servia os seus irmãos na guerra, ele se encontra com medo de muitos guerreiros, mas com a alavanca do seu chamado, que seria Golias, não é? Aquilo que muitas vezes pode ser a barreira para muitas pessoas, nas mãos do Senhor pode se tornar o que vai te impulsionar em direção ao que você foi criado para ser e aquilo que você foi criado para fazer. Golias foi uma barreira para tanta gente, não é? Tantos homens viam aquilo e dizendo assim, agora nós estamos lascados, agora nós não vamos para frente. Eu não sei se na verdade você já teve a sensação alguma vez na sua vida que dizia para você o seguinte, eu vim até aqui, mas daqui eu não passo mais, não é? Parece que nós estamos empacados, a gente não consegue ir para frente, né? Parece que há um Golias na nossa frente dizendo assim, você não vai passar daqui de forma alguma. Ou talvez eu gosto de dizer que às vezes parece que é igual um agente da alfândega de aeroporto de outros países dizendo para nós assim, falou, não, você não tem visto, você não vai passar daqui de forma alguma. É desesperador. Eu não sei se você já teve essa experiência alguma vez, já passou por isso. Alguns tempos atrás eu fui pregar na igreja de um amigo lá na Inglaterra. Foi a primeira vez que eu fui viajar sozinho internacionalmente, né? Com meu inglês nível Joel Santana, famoso Civiration. Eu lembro que eu estava na fila da imigração. A Inglaterra, ela é um país que brasileiro até então não precisava de visto para entrar lá, mas era uma imigração muito rígida, não é? Eu me lembro que eu estava na fila da imigração e na minha frente tinha umas 30 pessoas, mais ou menos. A maior parte delas foi negada, né? Para entrar lá, e aí alguns chamaram a polícia para entrar lá, teve gente que saiu algemada, e o desespero em mim aumentando, né? Falou, o que é que eu vou falar quando chegar a minha vez? Eu brinco, né? Que o pessoal, que eu tenho essa cara minha, que eu vou explodir um avião em algum momento, né? E aí eles falaram, eles não vão nem querer me ouvir, eles vão me parar lá, e falou, não, pode voltar para sua casa, né? Eu cheguei na imigração, a oficial que me atendeu, eu acho que ela não me entendeu muito, na verdade. E eu também não entendi muita coisa que ela falou para mim. Ela perguntou, eu entendi assim, o que é que você veio fazer aqui, né? E aí eu fui tentar explicar, acho que ela não entendeu. E aí eu já não entendi o nervosismo, né? Eu já não entendi mais o que ela estava falando também. E aí o desespero subindo em mim, falei, é agora que eu vou ser preso, né? É agora que vão me deportar de alguma forma. E a sensação dizendo assim, eu vim até aqui, mas eu não vou conseguir passar daqui, né? Da alfândega, de alguma forma. De repente aquela mulher pega o meu passaporte, carimba ele e fala assim, bem-vindo à Inglaterra. Eu não entendi nada, eu acho que ela não entendeu também, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Mas é estranho, às vezes nós temos essa sensação na vida, né? Eu vim até aqui, mas não consigo passar. Parece que há um Golias diante de nós, parece que há um agente tentando nos barrar de alguma forma, dizendo para nós, falando, não vai dar certo. Eu creio que todo chamado
precisa de um romper do poder de Deus em uma determinada estação, não é? Eu acho que o Senhor, Ele nos permite entrar em certos lugares onde nós estamos percebendo assim, a força do meu braço me trouxe até aqui, mas se a mão de Deus não se manifestar agora, não é? Nós não vamos ir adiante. Golias é isso para o povo de Israel, mas o que o povo precisa é de alguém ungido pelo Senhor, alguém com a unção, alguém que carregue algo do Senhor, mas que também consegue enxergar diferente aquilo que o Senhor está fazendo. Então a palavra fala, você conhece a história, né? Leia sua Bíblia, né? Mas Davi se levanta, Golias cai, Golias morre, favor de Deus começa. A Bíblia fala que a família de Davi não precisa mais pagar impostos por conta disso. Olha só que beleza, né? Favor de Deus veio sobre você, uma coisa extraordinária aconteceu, você não precisa mais pagar imposto nenhum, né? Olha só que bênção. Davi se casa com a filha do rei, ele começa a ganhar favor dentro do palácio, começa a lutar guerras ao lado deles, conduzir exércitos, favor de Deus. E de repente, perseguição. Num determinado dia, mulheres estão cantando em Israel assim: Saul matou seus milhares, mas Davi matou 10 milhares, né? A percepção de Saul sobre aquilo que Deus estava fazendo é distorcida, é diferente. Então há uma perseguição acontecendo sobre Davi, e dali para frente as coisas começam a piorar muito, né? Você conhece a história, Davi precisa fugir, ele precisa deixar sua família para trás, ele perde os seus amigos, ele vai até o seu mentor, o seu líder espiritual, Samuel, dizendo assim: cara, deu ruim, olha só a unção de Deus que você me deu, eu nem pedi por ela, mas agora eu vou ter que fugir. Samuel fala para ele assim: é verdade, você vai ter que fugir. E ele diz assim: e eu não consigo ir junto de você nessa estação, porque eu já estou velho demais, eu não consigo te acompanhar. Davi precisa fugir sozinho. A palavra fala que ele vai até a cidade dos seus inimigos, os filisteus, e ali ele precisa fingir loucura, né? Ele está babando pela boca, espumando de um lado para o outro. Os inimigos dele estão olhando para ele, estão tendo dó de Davi. Eles estão dizendo assim: não era esse o grande guerreiro, né, que nos atormentou tantas vezes? Você já teve tão mal, numa estação tão ruim da sua vida, que até mesmo os seus inimigos tiveram dó de você, de alguma forma, né? É o que está acontecendo com Davi. Ele está tão ruim naquele dia, está tanta coisa dando errado para ele, que até os inimigos estão falando assim: coitado desse homem, né? O que aconteceu com ele? Davi finge loucura, ele foge lá, e aí então ele vai para um lugar onde a Bíblia diz para nós, a caverna de Adulão, né? Onde alguns dos seus familiares, alguns dos seus amigos vão para estar com ele, dizendo assim: nós estamos junto com você. Mas a Bíblia fala assim, que entre aqueles homens, o problema deles é o seguinte, que eles são todos amargurados, endividados nas suas vidas, amargurados de espírito. Você já teve numa situação ruim, onde às vezes um amigo seu veio te consolar, e ele fala assim para você: fica tranquilo, o que você está passando não é nada, olha o que eu estou passando, né? É ruim às vezes, né? Você está num problema e a pessoa fala: não, cara, olha o meu problema, né? É o que está acontecendo dentro daquela caverna, né? Davi está lá e os homens estão falando assim: ah, mas nós estamos em depressão também. O outro fala: eu tenho uma dívida para pagar, né? Algo engraçado, aqueles homens já não têm mais propósito na vida, aqueles homens já não têm mais um destino a perseguir, eles estão se escondendo em cavernas. A Bíblia fala muito sobre cavernas e montanhas, né? Todas as pessoas que subiram uma montanha, subiram para ter um encontro com Deus, mas todo mundo que entra numa caverna está tentando se esconder de alguma coisa, em um determinado momento da vida deles, né? Elias entrou numa caverna tentando fugir de uma depressão, Deus chama ele para fora. Moisés entra numa caverna no momento que ele fugiu do Egito, óbvio, 40 anos depois, mas alguma coisa acontecendo. Lázaro está dentro da caverna morto, o Senhor o chama para fora, mas há muitas pessoas em contraparte que subiram montanhas para ter um encontro com o Senhor, não é? A Bíblia fala: Moisés sobe uma montanha e se encontra com Deus, Elias subiu a montanha, saiu da caverna, se encontra com Deus, Jesus subiu uma montanha e no alto da montanha foi transfigurado a sua glória, não é? Há um lugar onde o Senhor restaura a nossa percepção, mas eu sei, existem cavernas na vida, existem lugares onde nós nos enfiamos lá dentro, talvez focando demais nos nossos problemas, não é? Sem destino, sem propósito, achando que as coisas não têm mais solução, achando que nada vai dar certo. E a pergunta então, em momentos assim, é: o que é que nós estamos enxergando? Então, o que é que nós estamos vendo? Eu creio assim, de forma alguma o Senhor tem prazer em ver eu e você sofrendo, porque Jesus disse para nós assim: o Senhor é um bom pai, não é? Nós somos pais ruins, Deus é um pai celestial, comparado a Deus nós sempre vamos ser ruins, essa é a realidade. O Senhor não tem prazer no nosso sofrimento, mas eu entendo que tem momentos que o Senhor precisa pegar pessoas que têm unção e visão da parte de Deus e colocar elas dentro de cavernas
para dar destino e propósito a um povo que acha que não tem mais nada, ou que não consegue enxergar mais nada, não é? A Bíblia fala que Davi pega aqueles homens, ele transforma eles no maior exército da terra, o exército mais poderoso, um homem que está enxergando alguma coisa diferente, que tem uma percepção diferente. Talvez o Senhor te conduziu para uma caverna nessa estação, mas talvez seja para encontrar um povo que não tem destino, que não tem mais propósito na vida, porque talvez você esteja enxergando aquilo que o Senhor está fazendo. Então Elias está dizendo a Eliseu, se você conseguir ver, não é? É um momento de luto, é um momento de velório deles ali. Elias vai ir embora, ele nunca mais vai voltar. Eliseu sabe disso, falou, meu pai espiritual, o meu discipulador, o meu mentor, Deus vai levar ele, eu vou ficar sozinho. Elias está dizendo assim, se no momento do seu luto, você conseguir enxergar o que Deus está fazendo, não é? Você vai ver porção dobrada daquilo que o Senhor fez sobre a minha vida, não é? O que é que nós estamos vendo? O que é que eu e você estamos enxergando nessa estação? É fácil enxergar as portas que Deus abre, mas e aquelas que Deus está fechando diante de nós? Glória a Deus por elas. Quando foi a última vez que eu e você agradecemos pelas portas que Deus fechou, não é? Talvez elas teriam sido a nossa destruição de alguma forma, mas será que eu e você conseguimos perceber as portas que Deus fechou de alguma forma? O que é que nós estamos vendo? Obviamente a Bíblia fala assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Eu sei que nós não precisamos agradecer pelo aquilo que está dando errado, mas sempre há um motivo pelo qual nós podemos agradecer, que é o Senhor está fazendo algo, até mesmo no momento da minha maior dor, não é? Até mesmo no momento do meu maior luto. Será que as nossas frustrações têm nos impedido de enxergar aquilo que o Senhor está fazendo? Há tantas coisas extraordinárias acontecendo no mundo hoje, no meio da igreja cristã, mas será que as nossas frustrações talvez não tenham nos impedido de enxergar? Aqui na sua igreja mesmo, eu creio que há tantas coisas maravilhosas que o Senhor está fazendo no meio de vocês, não é? Mas será que eu e você conseguimos enxergar aquilo que o Senhor está fazendo? Se eu e você conseguimos ver aquilo que Deus está fazendo, eu creio que há um princípio do reino de Deus, que se eu e você percebemos o que Deus está fazendo e começarmos a honrar aquilo, nós sempre teremos um aumento daquilo no nosso meio, uma manifestação cada vez maior, não é? Eu creio nisso para mim e para você. Eu já estou acabando, tá bom? Fala para quem está do seu lado, eu tenho que me controlar no horário. É o reloginho, né? Fala assim para quem está do seu lado, fica tranquilo, nós vamos terminar. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas, né? Será que nós conseguimos ver o que Deus está fazendo nessa estação, não é? Será que eu e você conseguimos perceber? Benaia é forjado nesse lugar, é o que a Bíblia fala, no meio de um grande romper. Era um homem que não tinha propósito, não tinha destino na sua vida, e de repente ele consegue enxergar algo de Deus na vida de uma outra pessoa. Quando que foi a última vez que você conseguiu ver um agir de Deus na vida do outro? Eu sei que a nossa oração sempre é para ver um agir de Deus na nossa vida, mas quando foi a última vez que nós honramos aquilo que Deus estava fazendo no outro, de alguma forma? Há tantas coisas que nós colhemos a partir de uma semeadura daquilo que nós estamos fazendo, né? Eu me lembro, a Jéssica, quando nós fomos casar, a Jéssica descobriu que estava com hipotireoidismo, né? Um problema na tireoide, e foi engraçado porque eu tinha acabado de voltar de uma conferência uma semana antes, e eu orei por algumas pessoas lá, e eu vi muitas curas na tireoide. E aí eu disse para a Jéssica assim, Jéssica, fica tranquilo, acabei de ver Deus fazendo, Ele vai fazer de novo, né? Fica em paz. Orei pela Jéssica, não aconteceu nada. Oramos de novo, não aconteceu nada. Oramos de novo, nada acontecendo. Aí a frustração, né, começa dentro da gente. De repente há uma palavra de Deus sobre a Jéssica dizendo assim, semeia a sua cura, semeia, ora por outras pessoas. De repente começou a aparecer cada vez mais gente com o mesmo problema que ela, e a Jéssica orava por elas, e as pessoas eram curadas, mas a Jéssica continuava com o mesmo problema, não é? Que dor muitas vezes é viver dessa forma. Eu tive um professor de curas que me ensinou muito sobre curas, e ele contava muito para nós sobre uma frustração da vida dele. Ele dizia assim, que ele via tantas curas acontecendo, mas na casa dele ele tinha um filho surdo. A esposa dele morreu de câncer, e aí ele dizia para nós assim, falou, é natural, há uma frustração dentro de nós muitas vezes, de a gente vê acontecendo nos outros, mas talvez em nós ou na nossa casa nós ainda estamos vendo travado. E ele dizia para nós assim, mas se a gente aprender a honrar aquilo que Deus está fazendo, independente do que seja, nós temos que honrar e celebrar o que Deus está fazendo.
a vida não é sobre nós, não é? É sobre uma glória de Cristo, assim como os morávios diziam ou cantavam, eu não sei, não é? Digno é o Cordeiro de receber a recompensa total pelo seu sacrifício. É sobre Jesus, aquilo que Ele está fazendo e para Ele de alguma forma. Se eu e você aprendemos a honrar a presença dEle, a honrar aquilo que Ele está fazendo, nós sempre veremos um aumento daquilo de alguma forma. E tem momentos que isso serve como uma semente. Depois de um tempo, a Jéssica percebeu que então ela estava curada da tireoide dela, não é? Quando que foi a última vez que você celebrou aquilo que Deus estava fazendo no outro? Quando que foi a última vez que você honrou ou conseguiu enxergar aquilo que Deus estava fazendo na vida de outra pessoa? Talvez o seu grupo ainda não rompeu, o seu grupo pequeno, a sua célula, é célula que vocês chamam aqui, pastor? Às vezes a sua célula ainda não rompeu da forma como Deus falou para você que ela iria romper. Mas será que você consegue enxergar e honrar aquilo que Deus está fazendo no outro pequeno grupo? Na vida de um outro líder, talvez nos seus pastores. Quando é que foi a última vez que você chegou para os seus pastores e disse assim: eu quero honrar aquilo que Deus está fazendo na sua vida nessa estação, não é? O que é que nós estamos enxergando? O que é que nós estamos vendo nessa estação? As frustrações sempre vão tentar paralisar a gente de alguma forma. Acho que a frustração é diferente do medo, né? O medo, ele não deixa você tentar. A frustração, às vezes, ela surge depois que você tentou tantas vezes e deu errado, não é? Eu me lembro que por uma estação, uma coisa que me frustrou muito foi o câncer. Eu orei por tanta gente com câncer que morreu, que chegou um ponto que eu já não queria mais orar por ninguém que tinha câncer. E acho que o mais doloroso foram as crianças, sabe? Orar por crianças que tinham câncer e ter que lidar com o luto depois, com os velórios, com o falecimento, era ruim demais. E aí chegou um ponto que a frustração, eu estava dizendo assim: eu oro por qualquer coisa, mas eu não quero orar mais por câncer, não quero ter que lidar. Há uma ordenança em Marcos 16, Jesus dizendo assim: vão, coloquem as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, né? Eu entendo que existe uma unção para cura, um dom para cura, mas há uma ordenança de Jesus para a sua igreja dizendo: coloque a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Não é sobre o que a gente entende ou aquilo que nós achamos, é sobre aquilo que Jesus falou que a gente deveria estar fazendo, não é? Mas muitas vezes a nossa frustração está dizendo assim: eu vou escolher o que eu quero fazer. Eu me lembro que uma estação, eu estava tão frustrado com câncer, que às vezes eu ia com parte da nossa equipe, na época eu liderava somente uma escola do sobrenatural e constantemente eu viajava com uma equipe para alguns lugares e a gente estava lá ministrando algumas pessoas, sempre tinha oração por cura, e aí eu dizia assim, falou: não, quem vai orar por câncer é outra pessoa da nossa equipe, vai lá, eles vão orar por você. E aí um dia eu estou dando aula sobre curas num seminário de um amigo meu. E aí ele chega depois da aula e fala assim: cara, seguinte, tem uma menina que ela é de um grupo pequeno nosso, ela está com câncer em estágio terminal numa cidade aqui do lado, será que nós não podemos ir lá para orar por ela, de alguma forma? E aí, então a frustração, né, começa a falar. Eu não estava enxergando o que é que Deus queria fazer naquele dia. Eu falei para ele assim, falou: cara, mas eu vou ter que dar aula daqui a pouco, eu acho que, será que não vai atrasar? Será que se a gente for, eu consigo chegar a tempo? Ele falou para mim assim: fica tranquilo que eu que sou o dono do seminário aqui, eu vou jogar sua aula mais tarde. Eu falei: glória a Deus. Entramos no carro, ele é um pastor também, ele entrou no carro e mais alguns discípulos dele no banco de trás. Eu lembro que aquele carro parecia o carro do Bop, de tanta animação, era gente batendo no teto, né? Eu não sei se você já viu o carro do Bop lá no Rio alguma vez, né? Se você não sair da frente, eles vão tirar você, de alguma forma, né? E aquele carro, a galera batendo no teto, batendo aqui para cima, falou: é isso aí, Jesus está com a gente, né? Nós vamos ver algo extraordinário. É isso aí, vamos, glória a Deus. Fomos chegando perto do hospital, na outra cidade, eu comecei a pensar assim: nós estamos num grupo grande, eles não vão deixar todo mundo entrar. E aí eu pensei assim: eu vou chegar lá, eu vou falar para eles assim: entra vocês, e eu vou ficar aqui na rua, orando pelas pessoas, né? Mais fácil. Paramos o carro, estacionamos, os meninos que estavam atrás falaram assim: gente, a gente estava pensando, nós estamos num grupo grande. Eu falei: é verdade. Aí eles disseram assim: então, para não atrapalhar, nós vamos ficar aqui na rua enquanto vocês vão lá no hospital, eu e meu amigo, né? Eu olhei para eles e falei: glória a Deus pela vida de vocês. Entramos, fomos falar com a enfermeira para autorizar a nossa entrada. Ela falou: não, tá tudo certo, pode entrar, eu só preciso da carteirinha de pastor de vocês. Aí meu amigo apresentou, eu olhei para a moça e falou: moça, sabe o que é? Que eu não estava com a carteirinha aquele dia, né?
E aí eu falei, eu não tô com a carteirinha de pastor. Daí eu já virei pro meu amigo e falei, cara, ó, eu não vou poder entrar com você, mas entra lá, eu vou ficar aqui na intercessão, vou orar pelo pessoal aqui na recepção e tudo, vai ser uma benção. E aí a enfermeira que estava ali no computador, ela olhou para mim e falou assim, ó, eu fui com a sua cara, eu vou deixar você entrar. Eu falei, glória a Deus, pela sua vida também. Entramos, né? Eu não sei se você já visitou o Hospital do Câncer alguma vez, mas é o pior lugar, um dos piores lugares do mundo para estar. Nós fomos para a ala pediátrica naquele dia, é ruim demais. Entramos, uma menina de 14 para 15 anos de idade, entramos no quarto dela, ela deitada na maca, a mãe dela sentada no sofá, chorando desesperadamente. Fazia 3 meses que ela estava no hospital para tomar remédio para dor, porque o médico já tinha falado para ela, falou, ó, não tem mais o que fazer. Nesses 3 meses a quimioterapia destruiu mais o corpo dela do que ajudou de alguma forma, então ela não conseguia mais levantar da maca. A bexiga dela saiu do lugar, muita coisa aconteceu. E aí nós entramos, meu amigo me cutucou e falou assim, fala você primeiro. Eu falei, mas você que é o pastor dela, né? Ele falou, não, mas ela é do grupo pequeno, ela ainda não foi na igreja. Fala você. Eu entrei, falei para ela assim, ó, eu conheço um Jesus tão bom, que ele ainda cura, e se você me der uma oportunidade, eu queria orar por você, porque eu creio que ele pode curar você. E aí ela olhou para mim e falou assim, eu faço as minhas orações e as pessoas já vieram orar por mim, e até agora não aconteceu nada. Por quê? Deus não me ama? Essa foi a pergunta dela. O que eu respondo numa situação dessa? A menina sabe que vai morrer. Faz 3 meses que ela está ali naquela maca. 14 para 15 anos de idade, frustrada. Eu estou frustrado, ela está frustrada, a mãe dela está frustrada. E aí então eu estou sendo consumido ali por uma amargura no meu coração. De repente, eu amo o profético por conta disso, né? Um professor que eu tive, ele falava muito para nós assim, ser profético é aprender a enxergar o ouro no meio do lixo, né? Você não precisa ser muito profético para enxergar o que é que está acontecendo de errado na vida do outro. É só você conviver com ele uma semana. Agora, para enxergar algo bom que Deus está fazendo no meio do lixo, ou no meio do vale de sombra e da morte, aí nós precisamos dos olhos de Deus de alguma forma. O Espírito Santo me alertou, falou, Pedro, você está enxergando errado, você está frustrado. E aí foi um momento, engraçado, eu não tenho tempo para falar disso, mas existe algo engraçado no profético, que são momentos que duram muito tempo, mas que ao mesmo tempo não duram nada, né? São rápidos, são palavras que às vezes parece que nós estamos ali falando com Deus há horas, mas passaram 2 minutos. Não é sobre isso nessa noite, mas fica tranquilo, fala assim para quem está do seu lado, fica tranquilo, você tem o Espírito Santo e vai te ajudar nesse sentido. Mas aí então Deus muda a minha visão, muda aquilo que eu estou enxergando, e me dá uma palavra para aquela menina. Eu olhei para ela e falei assim, eu não sei te dizer o porquê não aconteceu ainda, mas eu sei te dizer o que é que Deus está falando sobre você agora. Você quer saber? O brasileiro é um bicho curioso por natureza, né? Ela olhou para mim e falou, como assim Deus está falando sobre mim? Eu comecei pela Bíblia. A Bíblia fala que Jesus viria para levar sobre si todas as nossas enfermidades, né? Que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Eu disse para ela, falei, esse câncer está te matando, mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. O nome dela começava com Si, sobrenome com Bach. Eu disse assim, Si é uma nota musical, Bach foi um compositor famoso do passado. Eu sinto que para Deus você não é só uma nota nos lábios dele, você é uma composição toda. E a música que Deus está cantando a seu respeito é vida, não é morte. Aí aquela menina, 30 segundos foi mais ou menos o tempo que eu levei ali naquele momento. Ela começou a chorar desesperadamente. A mãe dela continuou chorando, né? Mas chorando de alegria. A menina chorando, ela olhou para mim e falou assim, então eu já acredito que eu estou curada, só falta Jesus levar embora a minha dor, não é? O que é que mudou de um momento para o outro dentro daquele quarto? O ambiente é o mesmo, o hospital ainda é o mesmo, o câncer ainda está lá na coluna dela. O que é que mudou de um momento para o outro? O que é que nós estamos vendo? O que é que a gente está enxergando? O que é que você está enxergando nessa estação? Oramos por ela uma vez, nada. 2, nada. 3, nada. 4, nada. Na 5ª vez ela deu um pulo da maca, desesperada, chorando, pulando no chão, falando assim, a minha dor sumiu por completo. Eu não sei se você já teve a experiência de ficar deitado muito tempo e de repente você levanta rápido. Quando você faz isso muito rápido, você desmaia às vezes. Aquela menina faz 3 meses que ela não levanta, de repente ela está pulando no chão, né? A mãe dela desesperada, falou, minha filha, o que está acontecendo? Ela falou, eu não estou sentindo mais dor nenhuma, né? Aí nós olhamos, o tumor ainda estava na coluna dela. Eu disse para ela o que a Bíblia diz, aquele que começa a boa obra é fiel para terminar, se Deus começou, Ele pode, né? Aí ela falou, então continua orando, né?
Aí nós oramos uma nada, duas nada, três nada, quatro nada, cinco nada, seis nada. Na sétima vez, o tumor dela começou a diminuir, até que depois de mais algum tempo desapareceu por completo. E uma menina foi curada de câncer em estágio terminal, para a glória de Deus. Glória a Deus, eu quero encorajar você. Glória a Deus, aleluia. Eu quero encorajar você nessa noite a entender que tudo muda quando a nossa visão muda. E aí eu encerro com Benaia, né? Não falei ainda. Num tempo de neve, Benaia entra na cova de um leão e mata um leão. Não é? O inverno, na época de Davi, é a época das férias. Guerreiros não fazem muita coisa na época do inverno, eles ficam em casa com as suas famílias. A Bíblia está dizendo assim que no inverno, Benaia procurou uma briga para entrar. Não é? O leão não é um animal que hiberna. Então, no inverno, na escassez de recursos, ele também está mais perigoso. Não é? Ele está ali, dentro de uma caverna, dentro de uma toca. Há um problema dentro daquela caverna, mas há um grande perigo ali dentro. Por alguma razão, na época que todo mundo estava descansando, na época que todo mundo está de férias, do exército de Davi, a Bíblia fala que Benaia, nessa estação, entra dentro de uma caverna, não é? Procurando uma briga. Não é? Eu creio que talvez a visão de Benaia é diferente de algumas pessoas. Ele consegue perceber o seguinte: por enquanto esse leão está dentro dessa caverna, mas se ninguém fizer nada, ele vai sair dali em algum momento. E se a hora que ele sair, nós já não estivermos mais aqui para defender as nossas famílias, o que será de nós? A Bíblia fala assim que na época da primavera os reis costumavam sair às guerras, né? Davi fica no palácio e adultera com Batseba nessa estação, mas a Bíblia fala, o comum é que no inverno você descanse, enquanto na primavera você vá para o campo de batalha. Talvez Benaia está enxergando algo que ninguém mais está vendo. Eu creio o seguinte, tem guerras que eu e você entramos porque elas nos escolheram de alguma forma. Tem guerras que às vezes a gente entra porque nós estamos indo em favor dos nossos, mas a Bíblia nos encoraja a entender o seguinte, tem guerras que nós devemos entrar por conta de algo que nós estamos vendo no Senhor para essa estação, antes de que se torne um problema maior, antes de que se torne uma grande frustração do nosso coração ou do nosso meio ao nosso redor. Muitas vezes a Bíblia está dizendo para nós o seguinte, entra dentro dessa caverna e mata esse leão de uma vez por todas, não? Talvez em algum momento ele vai sair para fora, vai ser uma ameaça. Quando ele sair, ele sairá com mais fome, não é? Mas o que nós precisamos são de homens e mulheres que, assim como Benaia, numa estação que as pessoas poderiam falar para ele o seguinte, falou, cara, você pode ficar em casa, você não precisa fazer isso agora, você não precisa lidar com isso agora. Quantos de nós talvez já não ouviram o seguinte, falou, você tem todo o direito de não fazer nada nessa estação, ou de falar diferente, ou de reclamar dessa estação de alguma forma. Eu digo que nós sempre temos uma escolha da parte de Deus, né? Mas há estações que elas não parecem ser propícias para um passo de fé, mas de repente o Senhor está nos mostrando algo, de repente o Senhor está abrindo a tua visão, de repente você está vendo carros de fogo, redemoinhos passando na sua frente, no meio do seu luto, às vezes Deus está dizendo assim, a hora é agora, se levanta, abra os rios, profetize sobre a nação, restaure o altar, restaure o sacerdócio, unge a profetas, unge a reis, levante discípulos, talvez no meio do nosso luto, no meio do nosso descanso. Às vezes você está de férias, às vezes você chegou para o seu pastor e falou assim, eu quero um tempo, eu preciso de férias. Você já percebeu que todo mundo que às vezes pede um tempo do ministério, eles nunca voltam melhor, não é? É engraçado, eu estava pensando nisso alguns tempos, agora quando eles são direcionados pelos seus líderes para isso, dizendo assim, falou, vamos pisar no freio de alguma forma. Mas há estações que às vezes no muito cansaço, nas muitas coisas, às vezes nós estamos falando assim, eu vou parar, eu acho que é melhor eu parar, e talvez nessa estação o Senhor está abrindo os nossos olhos para ver algo que a gente não estava vendo antes, dizendo para nós assim, a hora é agora. Pode não parecer o tempo certo, pode parecer o pior momento da sua vida, mas Deus sempre foi um especialista em ofender o nosso tempo, para que a glória dele invadisse a terra, não é? Há tantas coisas que Deus fez, né, em momentos que a gente julgaria ser a hora errada. Davi matou um gigante na hora errada, ele não tinha idade para estar lutando naquele exército, mas é ele que resolve o problema. Deus dá um filho para Maria na hora errada, mas aquela mulher não era casada, adolescente, mas a salvação do mundo surge naquele momento, não é? O Senhor é um especialista em muitas vezes ofender o nosso tempo, para nos mostrar o seguinte, nós precisamos de uma visão do céu, e não daquilo que está acontecendo na terra, para entender, é aqui que um romper dobrado acontece, não é? Eu encerro com Isaías 6, a Bíblia fala que no ano que morreu o rei Uzias,
Isaías tem a visão do trono da glória de Deus, ele vê anjos, o templo enchendo, a fumaça enchendo o templo. Aí ele diz assim: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, não? E os meus olhos viram a Deus, eu vou morrer. A visão de Isaías é dos problemas que estão acontecendo na terra. Ele consegue enxergar o que está dando errado, sabe? Ele consegue enxergar o problema. Ele está dizendo assim: eu sou ruim. E óbvio, o Espírito Santo nos convence tantas vezes que nós estamos errados. Glória a Deus por isso. Mas no ambiente da glória, vendo aquilo que Deus está fazendo, Isaías está assim: eu sou ruim e eu vivo num lugar ruim. Eu vou morrer por conta daquilo que eu estou enxergando nesse momento. Um anjo sai do altar com uma brasa, toca os lábios de Isaías, fala assim: seu problema foi resolvido. Será que você consegue ver agora a coisa certa? Não? A sua iniquidade foi removida do seu meio. Não? Os anjos, enquanto Isaías está dizendo assim: o lugar que eu vivo é ruim, o povo que eu vivo é ruim, os anjos estão dizendo assim: toda a terra está cheia da glória de Deus. Não? A percepção dos anjos é diferente, a visão deles é do céu. Óbvio, nós não negamos problemas. Como igreja de Cristo, nós não podemos negar aquilo que está acontecendo de errado. Mas homens e mulheres de Deus precisam caminhar em meio aos problemas com uma percepção do céu, dizendo: por mais que eu ande no vale de sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Toda a terra está cheia da glória deles. Elias está dizendo para Eliseu, falou: se você conseguir ver, vai ser talvez o pior momento, Eliseu, da nossa caminhada. Eu vou ser levado, eu vou ser tirado, mas se você conseguir ver o que Deus está fazendo nessa estação. Marta está dizendo para Jesus assim: nós só vamos ter problema se essa pedra sair. Jesus está dizendo assim: será que você não consegue ver aquilo que está sendo feito, que o Pai está fazendo? Não é? Benaia, ele viu aquilo que Deus fazia na vida de Davi, e de repente ele está dizendo assim: eu posso entrar em cavernas, eu posso procurar batalhas que ninguém está procurando, mas que vão ser um problema, porque o Senhor também está comigo. Há uma unção de Deus sobre a minha vida. Talvez essa seja a estação para entrar em uma caverna, para matar um leão, sabe? Para ir atrás de um povo que não tem propósito, que não tem destino. Mas o que eu e você precisamos, talvez essa seja a estação que você está desesperado por um romper dobrado. Nós já vimos no passado o Senhor fazendo alguma coisa, mas agora nós precisamos do dobro. E às vezes, assim como Elias, nós estamos ouvindo assim: difícil, isso que nós estamos pedindo, o dobro é difícil, não? Mas a pergunta então é: o que é que nós estamos vendo? O que é que você está enxergando nessa estação? Feche seus olhos